Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live esta realmente especial do Brasil Fantasy Football BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts e no Scott Fishbowl, o maior torneio de fantasy do planeta Terra, um evento realmente muito grandioso e que neste 2023, na sua 13ª edição, conta com uma participação recorde de jogadores brasileiros, mais de 30 pelas minhas contas. Então é a Brazilian Storm invadindo de vez o Scott Fishbowl e para isso temos aqui um convidado especialíssimo, além, é claro, do meu amigo Gabriel Mafra, que está aqui ao meu lado, mas um dos organizadores do Scott Fishbowl acabou de entrar aqui nos nossos bastidores, vou colocar ele na tela neste minuto, já para também dar esse salve inicial e pedir para ele explicar para vocês do que se trata esse torneio tão bacana, esse evento tão especial. E aí, quando a gente tiver essas primeiras impressões com o John Bosch, a gente traduz para vocês, depois segue toda a dinâmica aqui com o enfoque completo para a audiência brasileira. E colocando o John na tela, vou pedir o salve inicial do Gabriel Mafra, meu grande companheiro, fiel escudeiro, também está no Scott Fishbowl, muito animado para a sua mais nova participação nesse torneio. Qual que é o seu salve inicial para a galera hoje, Mafra? Fala, boa noite para todo mundo que estiver online aí, nesse exato momento com a live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente depois. Muito feliz dessa ideia de termos esse recorde de participações aí do pessoal no Scott Fishbowl. É um evento que eu conheci cerca de 4 anos atrás, é o terceiro ano que eu estou participando agora, e é muito legal ver também esse engajamento. É um negócio que traz a comunidade, né, toda junta, e é muito bacana ver realmente que o pessoal está pensando nessa necessidade de comunidade, necessidade de ajudar os outros a participar, e é uma estrutura muito fenomenal. Grande, um baita de um respeito pelo Scott Fish por ter criado isso, para todos que participam desse espaço aí, e logicamente esse trabalho também que o John tem feito com o Fantasy Cares. Sem dúvidas, né? Então a gente convida aí, principalmente vocês que, assim como nós, participarão do torneio, mas toda a audiência que está nos assistindo ao vivo no YouTube, a participar aí no chat, como é o caso do nosso amigo Renato, grande torcedor do Washington Commanders, vulgo Bonzeira, tá sempre aí com seus hot takes nos nossos grupos de WhatsApp, tanto nos mocks quanto no grandíssimo grupo do Brasil Fantasy Football. Então, se você quiser trocar ideia aí com mais de 100 jogadores de fantasy aficionados no WhatsApp, dá uma olhada nas nossas redes sociais, porque é só mandar uma DM que a gente te aloca aí no grupão do BRFF, mandar um salve também para o meu grande amigo Lucas Oliveira, craque do The Playoffs, que assim como a gente também estará nesse Scott Fishbowl 13. E o Bonzeira aí, ó, já tá reclamando que a gente está travando o mock. Daqui a pouco o mock em si estará na tela aí para vocês terem um exemplo e a gente destrava para não deixar o Bonzeira triste também. Dito isso... Live pick sua e live pick minha, boa. Exatamente. Dito isso, let's welcome John Bosch, our dear friend, one of the contributors and hosts of Scott Fishbowl. It's an honor for us to have you here, John, and we wish to thank you for all the kindness and attention with the Brazilian players. It's really an honor for us to participate as a group that we have affectionately nicknamed as the Brazilian Storm, which continues to get bigger and bigger in the Scott Fishbowl with over than 30 participants this year. Thanks to you, John. That said, I would like to start out by asking you to explain what the Scott Fishbowl is about and why it is so important for the fantasy community and mainly for the community as a whole, with initiatives to help charitable institutions. Welcome, John. Well, thanks for having me. And it's certainly not thanks to me. you guys are working to grow fantasy football in Brazil, which is awesome. So that's definitely not me. That is you guys doing that. And it's good to see it grow. And I love watching fantasy football grow. It's awesome to have that. So what is Scott Fishbowl? Oh, baby. At this point now, it's big. But so it started out basically as a way that Scott wanted to get together, kind of build a community around people that played fantasy football, people that covered fantasy football as analysts, just kind of making a pro-am. And he started it out as that way, and it has grown and grown and grown and grown and grown. So
At this point now, it is, as far as I know, it's the largest pro-am, largest fantasy football league there is, where everybody can get in. You don't have to be somebody that's creating content, but you can be. And there are a lot of folks that are creating content and in SFB. So it's pretty fun, and it does do a lot to raise a lot of money for Fantasy Cares, which is awesome. Yeah. First of all, John, again, thanks for for being here with us. It's an honor to have you here, and it has been an honor for us to participate into the community, the fantasy community, not only the international one, but also the Brazilian one. We are just a small part of this big community. All of the guys that are watching us right now or will listen to us later, we have a WhatsApp group and other people from Brazil. They're all responsible for this. And what I really love about Scott Fish, and this is my third year playing, is this, what you mentioned about, you have the pros there, you have like the normal people, so to speak, like people who do not produce content, people who just enjoy Scott Fish Bowl. So this is super, super nice. I think I love how the community gets together. I love like the feedback that usually we get from people who play, people who want to play, and also this angle of charity, right? So like in the US, you have the big thing on the Toys for Tots, which is expanded now for the Fantasy Cares, and it's amazing. But we also do that in Brazil, regardless of Scott Fish Bowl, and it's really nice to see like people giving back their time, their money, their attention to these kind of things. So that's super cool. I have a question for you. Now that the Scott Fish Bowl is like this super big event and is now, I would say, going through other countries, like spreading through the world, right? Is that something that you guys have planned, or is something that kind of happened organically? And considering that now it is big to a point, is it something that is now more structured, or is it still like, hey, let's just get together, let's just have fun, and let's just enjoy what this is all about? So it obviously just kind of came about naturally at first, but now that we are a little more structured, and looking to kind of expand Fantasy Cares, and SFB is a great driving force for that. So certainly we are now at this point looking for opportunities where we can continue to expand Fantasy Cares and stuff like that. But I mean, there's football is growing around the globe, and of course, as that grows, fantasy football tends, and gambling and stuff, all that stuff goes right along with it. So as more and more people start watching the NFL, more and more people start playing fantasy football. So it's only going to continue to grow. I don't know that we are necessarily growing it, but being able to identify it as it's growing and try to bring more and more people in as soon as they start playing fantasy football that's one of my goals. I mean, I love being able to find new pockets where all of a sudden, fantasy football is starting to get a bigger swell of support. And I love being able to bring that in. I think it's fun. It's revitalizing to anybody that's played for a long time, to see people that have played not for a long time and experiencing that energy and that fun of joining in on fantasy football. Yeah, it's cool. I also have a question when it comes to the Scott Fish Bowl specifically, like how it is decided, like the teams, how do you guys get together? Like, is this something that just comes from like Scott Fish's mind, or is something that comes from you or someone else like Ryan or whomever, or is it something that you guys organize? And I would like you to introduce us a little bit, like what are the surprises or what are the expectations for this year's version of the Scott Fish Bowl? Not only the scoring, but like what is the expectation that you guys have for this edition, the Scott Fish Bowl 13? So, I mean, Scott is the driving force. He makes the decisions. He might pass some things on to us and say, all right, this has been decided now. Like, once we started realizing how many people we needed to put in, that's when Russ and I started doing the YouTube daily streams on the weekdays, and competing for spots with the fun little 100-yard races, stuff like that. So I joined those and I got fourth 3 times. So I was like, this is something against me. It's clearly against me this one. But they are fun. They were silly. This was a perfect year to kind of launch that. And it made it real easy to just say, hey, these are awesome logos that are on these shirts. Like, find this logo in real life and compare it and stuff like that. And I think everybody had fun with it. We had some silly things, where people did fun stuff. And
everybody got enjoyment out of it. If you jumped in and you participated, most of the people found their way into SFB. So it was, that was not really expected or planned, but once we realized, hey, we could do this will be fun. It'll draw more attention to Fantasy Cares, stuff like that. Russ and I ran with it. So, we were like, all right, we've got this opportunity. Let's push. Obviously, Scott doesn't have the time to do something like that in addition to it. So at this point now we have a really good team working on SFB and Fantasy Cares, because it would be impossible for Scott I'm sure he would love to manage every single aspect by himself. He oversees it all. But at this point it's unmanageable by just one person because it's become so big. So I can imagine. Yeah. If it's difficult enough to be a commissioner in a 12 league team, so like imagine handling the whole Scott Fishbowl like on your own. 3,300 people. Yeah, 275 12 team divisions. Yes, or exactly. so, somewhere around there. Yeah. And what about the structure, the scoring that it's yearly changing? It's always something new, something fresh. This year, the main thing may be the lack of negative scoring and the huge boost for tight end. And we are curious about your takes on this, your strategies, mainly on the draft. We know you're picking from the 2 spot, right? I am. I'm from the 2. I am really hoping Travis Kelce doesn't go 101. So yeah, that's my main question. He's the clear 101 sometimes, and sometimes he doesn't. If he doesn't in my division, he's going 102. I'm great. I'm happy that I'm not in your division, and I have a small glimpse of hope that I can take him at 107. Oof. But there's another Brazilian already in my division, so I think he's going to take Kelce if he ends up on 104, I think. So yeah. If he makes it to 107, you've gotten a steal. Yes, for sure. Yeah. So with that said, you're clearly targeting Kelce with your first round pick. And after that, do you have any other takes or strategies that you're willing to take this year? Yeah, I mean, Josh Allen's my backup. Not a terrible backup. He's going to score me plenty of points, hopefully be healthy. He seems to have a pretty good track record of playing every week, stuff like that. So out of my number 1 pick that early in the draft in a 3rd round reversal, I need somebody that's going to be like the key to my team. If it's Kelce, it unlocks a lot. Mm-hmm. So that's what I really want. If it's Josh Allen, I'm not going to be super upset because I will have my quarterback 1, who I think could probably end up being the quarterback 1 in this scoring system for SFB this year. So building around Josh Allen, not a bad consolation prize. For sure. I have a question that I think it's the opposite of that, is like, what would you try to avoid as much as possible? So not specifically a player. Maybe there's a player that you hate. Like, for example, I'm never going to draft Darnell Mooney. I simply don't like that guy. I'm skipping. I'm a Packers fan. Like, there's a whole bunch of reasons for not taking that guy. There is a little rivalry between us. Just a little. Yeah, that's good. That's good over here. A healthy one, yes. But like, what type of strategy or what type of structure are you trying to avoid in this year's Scott Fishbowl? Especially considering that the scoring right now is different from previous years. So that's what makes this year's scoring pretty fun. You can go a lot of different ways and maybe not be wrong. Me personally, I'm probably not seeking out running back early on, but I don't seek out running back early on in any league. I'm just, running back's not a position I invest in early. That said, I think Christian McCaffrey is going to be very good in the scoring system this year. So if I was sitting there towards the probably late first, and Christian McCaffrey was sitting there staring me in the face, and the top quarterbacks that I want are gone and Kelce is gone, I might have trouble not taking him. I don't think I'm going to have to worry about that. He's not going to get back to me for my 2nd pick, so I'm not going to have to worry about it. But running back is typically the position I avoid early on. I'll get them eventually. I'll figure that out later. But for me, I really prefer if I could go Travis Kelce, and then probably quarterback in the 2nd. The 3rd, it's probably what quarterback is left here as the option.
do I like this option better than any wide receiver that I could get right now? Or maybe another tight end. And I, depending on which tight ends are left out of the top tier of tight ends. Nice. So we would like to thank you very much, John. Now we'll translate all of the tips that you brought to us, All right. and mainly what Scott Fishbowl is all about. And to wrap things up, I just want to ask you if I'm right, as my guy here, Mafra, also advocates with very frequently. Scott Fishbowl, at the end, is built for you to have fun, right? And so the main thing is for you to get together with your league mates and the whole fantasy community. And in the draft specifically, you can target your guys. You have to build a team that obviously comes together with the scoring, all the strategy involved, but at the end, you have to target also guys that you like to see playing, that you have some kind of relation and you admire. Is that something that makes sense to you and gets the spirit of the SFB? For sure. I mean, let's be honest. We're looking at trying to have to beat about 3,299 other people. That's there's going to be a little bit of luck involved in that for sure. You're going to have good health more than anybody else. You're just going to have to find the right combination of players. Granted, you still have to draft them and make sure you make the right decisions, when to start, who to pick up off the waiver wire, stuff like that. But there is definitely going to be a luck factor involved in winning SFB 13. So with that said, you just win by participating, having fun. I feel zero pressure to win. Like, I would love to. Don't get me wrong. It'd be awesome. I'm going to have fun in my division chat. I'm going to have fun talking to people about what to do at the 102 in that chat. I'm going to have fun wearing Scott Fishbowl merch all the time. I'm going to have fun, just talking about SFB on my timeline on Twitter. That's what's fun about it is talking about fantasy football with other people that like to talk about fantasy football. I got to go to a live draft too. I'm hosting the Cincinnati live draft. So I'm going to have fun at that as well. Like we're going to get together and there's going to be 3 drafts going on. Like that's going to be a blast. So it's definitely about having fun. Yeah, that's super cool. I was having this discussion today on the 107 chat that we have on Twitter. A guy just joined. He was like, "Oh, this is my first time. I never played SFB before. Like, what should I know and how should I strategize?" I told him like straight away, like, get your guys, enjoy the ride. Like it's all about the community. It's all about giving back, like sharing thoughts, thinking, ideas, suggestions, learning from each other. Me and Jordan, we have been playing like since, I think Jordan Loop has been playing for longer, but we have been on the 107 for 3 years now. So we have like the same mindsets. It's just making fun, sharing memes and discussing like whatever. It's like you have the bragging rights if you win the league, but you don't get anything else. So just enjoy like the bantering, the conversations, the learning processes and the community that you're going to build eventually, right? I still have a lot of players that played with me last year in the Lisbon division and 2 years ago in the Black Eyed Peas division that I still talk to them. We still share some thoughts. So I think it's all about that. And at the end of the day, get your guys, have fun, like draft if you want. If you like Darnell Mooney, just get him as early as you want. Get Justin Fields because you love him, even though he's going to bust this year. I don't know. I think if you want Justin Fields, you better be in I'm going to think the top half of the first round. Where are you drafting at? 106 here. A 106. That might be perfect to get Justin Fields. That might be perfect. That's not too early, and it's going to come back to you faster, and you still get Fields in the first. Yes, exactly. For me, it's him or Lamar. Yeah, it's all about that. Yeah. That's a good spot. And yes, I mean, obviously, if I win, it was all because of skill. But if everybody else wins, it was only about luck. And I just had fun playing. Let me be clear. Don't want anybody to get confused. If I win, it's all because of how great I am at fantasy football. Of course, that's always the case for all of us. No luck in there whatsoever. Yes, no luck if I win. It's luck for everybody else, obviously. Yes, of course. So, John, thank you very much for
coming here with us, sharing all your knowledge, and mainly for having all this Brazilian storm in the Scott Fishbowl. And we hope to make you proud and to keep growing and spreading the SFB word, the fantasy football word. And maybe next year we have some bigger things, but for now, we wish to thank you also very much for this huge opportunity, and thank you for coming here. Thank you guys for having me. Thank you for what you're building in Brazil. Keep it up. You guys are doing awesome. It's great to see you guys inspiring other people to play. So thank you. Thanks, nice. Man. Thanks a lot, John. Thank you, guys. See ya. Bom, é isso aí, galera. Bom demais esse papo exclusivíssimo aí com o John Bosch, um dos organizadores do Scott Fishbowl, ele que é do Fantasy Cares, o principal instituto aí de caridade, né, de instituições assistenciais que está por trás do motivo principal da existência desse evento tão grande, que chega na sua 13ª edição, com 3.300 jogadores, muitos brasileiros, então é muito legal a gente ver tudo isso acontecendo e esse crescimento vindo aí. Então, eu vou colocando as mensagens que já chegaram aí no chat na tela, Mafra, enquanto você, por favor, tenta fazer um resumão do que a gente conversou em inglês aí com o John. Claro. Bom, a gente teve esse ponto, né, do crescimento do que era o Scott Fishbowl, então começou um grupo de pessoas pequeno que queria fazer ali uma liga voltada mais para esse lado da caridade, né, no sentido de entregar algo de volta para a comunidade. E isso foi crescendo, foi tomando partes aí cada vez maiores e se tornou hoje talvez a maior competição, se não é muito uma competição, mas talvez a celebração do Fantasy Football, a maior celebração do Fantasy Football do mundo. E agora a gente está com esse recorde de participações de brasileiros aí, o que é muito legal. Todo mundo que está participando, muito feliz de ver vocês por aí. Vamos chamar mais gente para que o ano que vem a gente tenha ainda mais brasileiros tomando conta disso. E, logicamente, por favor, estejam em divisões diferentes, não vamos cair nas mesmas divisões, né, Daniel? Porque aí fica mais fácil da gente ter ali brasileiros no topo, enfim. Eu acho que ele também mencionou um ponto muito legal, que é o que a gente vem discutindo, né, nos nossos grupos do WhatsApp, no próprio Twitter, da questão de que é um momento para você se divertir, é um momento para você se engajar com as outras pessoas, se engajar com as pessoas nas quais estão na sua divisão, que estão na sua posição do draft, com outros brasileiros, obviamente, mas não é uma competição em que a gente está muito focado em ganhar, né? Não é o foco do Scott Fishbowl não é ser o primeiro, é ser talvez o mais divertido, né? Então é aquela coisa do que a gente vem falando do eterno mafrismo, né? Do get your guy, vai atrás de quem você gosta, monta o time que você vai se divertir mais. Então isso tem sido muito legal e eu acho que o John ele também acaba colocando esse ponto. Agora, em termos de estratégia, como ele mesmo mencionou, as estratégias são as mais variadas. Acho que o Kelsey, como a gente tem visto aí nos comentários, e ele mesmo confirmou, acaba sendo o principal nome, né? Quase que o one-on-one nas principais ligas. Vai sim cair para 1-0-2, 1-0-3, 1-0-4 em algumas outras ligas, porque a gente tem dos mais variados tipos de jogadores, as mais variadas estratégias possíveis. Mas é o cara, para quem está pensando em construção de roster em termos de maximizar pontos, indiscutivelmente, talvez aí a primeira opção para colocar no time. E aí o John também falou que o backup dele, se não cair o Kelsey na 2, porque ele tá no slot 2, seria o Josh Allen, né? Que foi Sim. o QB1 nessa pontuação específica, se a gente puxar os números do ano passado. Mas o Renato tá puxando um bom argumento aí, que talvez eu concorde, porque eu enxergo um time de Filadélfia em ascensão, enquanto o time de Buffalo talvez em decadência, de ter o Jalen Hurts como QB1 nesse tipo de pontuação desse torneio. A gente já vai entrar nesses detalhes específicos, vou colocar na tela aí toda a listagem de elenco e de pontuação, como que funciona esse torneio tão diferente nesse ponto também, por isso que ele também é tão legal, mas o Jalen Hurts como essa alternativa também seria bem interessante, e o Renato está complementando, falando que ele vai deitar de tanto sneak pontuando em first down, porque first down é uma das estatísticas que também conferem pontuação aí no Scott Fishbowl. E o mais importante, como o Mafra já muito bem trouxe, realmente é esse senso de comunidade, buscar se divertir acima de tudo, não é algo ultra competitivo, até porque não tem dinheiro diretamente envolvido, não tem um prêmio para o vencedor, é muito mais para a gente conhecer mais pessoas, se engajar nessa comunidade e principalmente uma
atividade que é bem comum, que eu mesmo fiz ano passado e pretendo voltar a fazer esse ano, bolar algum tipo de contribuição para entidades assistenciais nas quais você confia, né? Então, algo que eu fiz ano passado e devo repetir agora é, por exemplo, a cada vitória minha no Scott Fishbowl, eu doava para 2 instituições nas quais eu confio, né? No Padre Júlio Lancelotti e na instituição da Marielle Franco, né? Então, esses são alguns dos exemplos, você pode ter muitas outras opções, e é claro, estabelecer também um valor mínimo de doação. É claro que cada um tem a sua realidade financeira, o seu momento de vida, às vezes você não consegue ajudar financeiramente, mas só de você se engajar, de compartilhar aí as ideias do Scott Fishbowl, você já vai estar fazendo muito por toda essa comunidade. Acho que é bem por aí, né, mano? Assim, adicionando também a esse ponto, eu concordo plenamente, e a doação não é necessariamente financeira, cara. Eu acho que é uma doação, às vezes, emocional, de você passar mais tempo com os seus familiares ou com pessoas que talvez você esteja distante, é você doar o seu tempo para instituições que precisam de ajuda, de mão de obra. Enfim, tem uma série de questões aí, e eu entrei no Scott Fishbowl e me interessei por Scott Fishbowl exatamente por essa questão de give back, né, de dar de volta à sociedade alguma coisa. No meu caso, eu recebi muito carinho e muitas conversas, e a gente tem agora o BR Football, que a gente tem todos esses grupos que conversam conosco, todo o pessoal que está no chat aí mandando mensagem, as discussões super saudáveis que a gente tem, que são uma comunidade ali de amigos, né, até certo ponto. E aí eu recebi isso, então minha devolução para a sociedade de alguma forma, minha devolução para o grupo, eu passar um tempo aqui com as crianças aqui próximas numa escolinha, eu estar mais próximo da minha família num momento X, eu fazer uma doação para a instituição, por exemplo, do Padre Lancelotti, que até inclusive eu mandei no nosso chat do WhatsApp há tempos atrás, para o pessoal considerar fazer qualquer tipo de doação. E é isso, é essa coisa de você receber e dar de volta, né? Essa troca constante, que é, no final das contas, o que o Scott Fish é sobre, né? Não é o Scott Fishbowl. Não é sobre vencer, não é sobre ser o maiorzão de todos, né? O melhor de todos ali, mas é mais essa coisa de senso de comunidade, senso de estamos todos no mesmo barco, no final das contas. Exatamente. Dito isso, que é o mais importante, a gente enfatiza aqui novamente, é claro que todo bom jogador de fantasy quer ter uma boa estratégia, quer se planejar muito bem, precisa conhecer as regras da liga, e esse vai ser nosso foco principal a partir de agora, esmiuçar cada detalhe aí desse regulamento tão único, tão ímpar do Scott Fishbowl e tentar descobrir as melhores estratégias a tomar de cada região do draft. Então a gente vai dar exemplos práticos de vários mocks que estão acontecendo aí com a galera da Brazilian Storm e outros envolvendo apenas gringos mesmo. Então, como o John muito bem trouxe, são várias as possibilidades e a partir dessa análise das regras, isso vai ficar cada vez mais claro. Vou só dar um adendo nisso, André, Claro. que é uma coisa muito interessante, assim, a gente tem um grupo hoje de, como você falou, acho que 32 pessoas, né? E a gente tem feito os nossos mocks agora com os brasileiros que estão dentro do Scott Fishbowl, então ele está ali dentro de um universo que é o nosso, a nossa bolha, né? Mas como vocês vão participar, todos nós vamos participar em grupos diferentes, em grupos em que não existem brasileiros, se preparem. Se preparem para ver muita coisa que vocês não estão esperando. Se preparem para ver o Kelsey caindo para 1,09 em algumas ligas. Vai acontecer isso eventualmente. Até ter um QB run no começo, ou gente pegando running back da 1 até a 6. Então, assim, você vai ver de tudo, porque, novamente, as pessoas não necessariamente estão jogando para um prêmio. Então, ou elas estão jogando completamente por diversão, vão pegar os jogadores que elas gostam, ou às vezes tem muita gente também que não é tão interessado assim, tão hardcore, talvez em fantasy, joga por eventos, né? Porque tá ali, porque é legal. Então vocês vão ver muitas coisas diferentes. Se preparem. O que a gente tem aqui é uma amostra de possíveis estratégias, mas no dia a dia mesmo do Scott Fishbowl, especialmente durante o draft, muita coisa surpreendente vai acontecer. Todo ano isso acontece porque a estrutura mesmo da liga possibilita isso, seja por estratégia mesmo ou por variados motivos, cada draft vai ser muito diferente um do outro. Bom, então antes da gente colocar na tela aí as regras certinhas, vou só colocar também as mensagens que chegaram, porque o Lorenzo, outro membro aí da nossa Brazilian Storm, está destacando a solidez do Mahomes, porque ele tem um piso muito elevado, né? Difícil ele ter partidas ruins, então ele na 101 também é de ser considerado, concordo, mas o bonzeiro Renato está rebatendo, falando que o Lorenzo está sendo clubista, ele como bom torcedor dos Chiefs, mandando um salve também para o nosso Lorde Derek Bissigini, que infelizmente não conseguiu participar aqui da live por motivos de trabalho, mas nas próximas certamente estará de volta. Então, vou colocar na tela aí o compartilhamento aqui da minha
segunda tela com as regras do Scott Fishbowl. Estou no site oficial mesmo, scottfishbowl.com. Você acha ali as regras. Então, ó, se você quiser saber como navegar e encontrá-las, vai nessa última parte aqui, ó, About SFB 2023 Rules. Já é essa página que está aparecendo. Então, ó, regras básicas, os drafts que a gente vai participar, que são na modalidade slow, né? A distância vão começar no dia 10 de julho, então temos aí pouco menos de 2 semanas até lá, cerca de 10 dias, mas tempo de sobra para a gente treinar bastante. Temos também os drafts ao vivo, né, que vão ser muito bacanas, espalhados não só pelos Estados Unidos, mas, por exemplo, Cidade do México e Londres vão ser casa de alguns drafts ao vivo. Quem sabe isso um dia aconteça aqui no Brasil, nada confirmado até agora, mas o panorama é legal se a gente continuar crescendo aí essa participação brasileira. E, enfim, eles terão 22 rounds, né? Porque o elenco é formado por 22 jogadores, mas as regras básicas do torneio como um todo, 3.300 times, né? São milhares de jogadores envolvidos, 275 ligas ou divisões de 12 times, e você pode escalar de 1 a 2 quarterbacks, então é uma liga super flex, né? De 2 a 6 running backs, então no mínimo são 2 slots de running backs, mais até outros 4 nos flex, contando super flex, 3 slots exclusivos de wide receivers, que podem totalizar 7, né, contando também os flex e o super flex, de 1 a 5 tight ends, então pelo menos um tight end, mas tight end também serve no flex, e de 0 a 4 kickers, mas aqui fica um adendo, né? Se você estiver jogando no My Fantasy League, que eu não recomendo nem um pouco, é o pior site de fantasy da história, por mais que seja o mais customizável, a navegação é horrorosa, mas se você se der esse trabalho aí de jogar no My Fantasy League, você vai ter essa liberdade de não escalar nenhum kicker ou até 4. Agora, se você estiver jogando no Sleeper, como é o meu caso, acredito que é o seu também, né, Mafra? Sim. Aí você tem que escalar um kicker obrigatoriamente e não pode escalar kicker no flex. Quem sabe uma surpresa aconteça aí, porque o Sleeper está sempre se atualizando, até dia 10 pode surgir essa novidade deles permitirem kicker no flex, mas por enquanto isso não é possível no Sleeper. E aí o seu banco de reservas vai ter 11 jogadores, assim como a sua escalação titular. Então são 11 titulares e 11 reservas. A waiver vai funcionar por dinheirinho fictício, né? 100 dólares. Agora eu esqueci o nome, me deu branco do como a gente usa o nomezinho do dinheiro fictício do Fantasy, mas Free Agent Acquisition Budget, né? Então, FAB. Você tem 100 de FAB aí, e tem essa questão da mediana, né? Isso é muito importante. É algo que a gente não está tão acostumado aqui no Brasil. Exato. O que isso funciona? A cada semana, você pode sair com mais de uma vitória ou com apenas uma vitória, ou, claro, com a derrota. E aí, como é que isso funciona, né? A cada semana, cada um dos 12 times da sua liga ou divisão vai fazer determinada pontuação. A partir dessa pontuação da semana, vai tirar uma média, que é essa chamada mediana. E aí, se você fizer um placar maior do que essa média, você já tem uma vitória. E aí, se você vencer o seu adversário direto, você tem outra vitória. Então, você pode sair 2-0, se você tiver essas duas coisas. 1-1, se você venceu o seu adversário direto, mas fez uma pontuação pior do que a média daquela semana. Então, você vai sair com uma vitória e uma derrota. Ou você pode sair 0-2, com 2 derrotas. Você perde seu confronto direto e faz uma pontuação menor do que essa média da semana. E aí, para você se classificar para os playoffs do Scott Fishbowl, você precisa de pelo menos 13 vitórias. Se você fizer 13 vitórias dessas 22 possíveis, você já está automaticamente classificado. Mas, além disso, você pode se classificar via pontuação total, porque o field que passa dos 3.300 times é metade. Então, teremos... me ajuda na matemática aí, Mafra, são 1.150 times classificados para os playoffs, né? Então, você pode entrar nesses 1.150 por meio dessas... 1.650, boa, tá vendo? Você me ajuda. 1.650 por meio dessas 13 vitórias totais ou da sua pontuação comparado com o restante dos times que não obtiveram 13 vitórias ou mais na temporada regular, que vai até a semana 11. Isso é importante também. Você joga uma vez contra cada um dos seus 11 adversários naquela divisão ou liga e não tem mais jogo de temporada regular a partir disso. Na semana 12 já começam os playoffs com as semanas de wildcard. Então, dito isso, eu já vou aproveitar para abrir aqui
o funcionamento dos playoffs, né? Então aqui, ó, são 11 semanas de temporada regular, com toda essa dinâmica que eu já falei. Nessa primeira semana de playoffs, de primeira wildcard, 10% desses 1.650 times serão eliminados. Então, apenas 165 de 1.650 vão ficar fora, o que pode ser um fator para você avaliar semanas de bye, né? Porque tem jogadores aí, se você se preocupar muito em formar um elenco com muitos jogadores com a mesma semana de bye, talvez isso seja um fator a ser considerado. Nessas primeiras semanas de playoff, é um número pequeno de times que acaba eliminado. E a gente lembra sempre que neste ano de 2023, a semana 7 e a 13 são as duas Bye-Pocalypse, com 6 times em bye, então fica sempre atento a isso. E aí na semana 13, a mesma coisa, 10% do field vai ser eliminado, e aí é tudo pontos corridos, tá? Aqui nos playoffs, a partir da semana 12. Você vai ter que fazer a sua pontuação ali, vai estar todo mundo no mesmo bolo já, não vai ter mais a sua liga de 12 times, e aí você precisa ir acompanhando se você conseguiu ficar nessa nota de corte dos 90% com a melhor pontuação daquela semana. Isso de 10% sendo eliminado dura até a semana 14, porque aí na semana 15, em que já não tem mais bye week também, é muito para dissipar essa questão das byes que eles fazem dessa maneira. Na semana 15, que é praticamente as quartas de final, 34% dos times já acaba sendo eliminado, então a nota de corte já fica bem mais alta. E na semana 16, nas semifinais, isso também funciona da mesma forma, 34% dos times acaba sendo eliminado, e aí você chega para a semana 17 da final. O time que fizer a melhor pontuação naquela semana 17, nessa altura devem sobrar, não sei quantos times mais ou menos, Mafra, mas acredito que menos de 500, né? Acho que são 380. Não, bom, ano passado foi acho que 300. Eu estou considerando um crescimento aqui, acho que mais ou menos isso. Crescimento de 10% em relação ao ano passado, por aí, desses 300 e poucos times, você tem que ser a maior pontuação para ser coroado o campeão do Scott Fishbowl. Dito isso, vamos para as regras de pontuação dos jogadores, Mafra. Então, começa aí para a gente, você está com acesso fácil aí, consegue ver certinho como é que funciona a pontuação aí de passe, depois você já vai passando para rushing, né, corrida, recepção e os tight ends e os kickers, por favor. Mas tira do mute aí. Esqueci que eu estava em mute, desculpe. Então, não, estou com o scoring aqui, então a gente tem a questão do passe, 6 pontos de passe, né, do touchdown. Uma das coisas que mudou dos anos passados para esse ano é que não há pontuação negativa. Então, isso é uma coisa para todo mundo ficar de olho, porque vai acabar fazendo que muito jogador bagre seja bom pontuador. Eu acho que esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração, porque as pontuações negativas foram completamente extirpadas. O Jameis Winston, por exemplo, provavelmente seria o QB1 em 2023, de tanto touchdown que ele faz e as interceptações dele sendo completamente ignoradas. Então, isso é uma coisa a se considerar quando a gente está do meio para baixo do draft, porque vai ter muito jogador ali fazendo pontuação semelhante. Eu acho que esse é o primeiro takeaway ali que eu vi quando a gente estava olhando para esses pontos. Mas falando sobre a pontuação em si, né, de passe. Então, você tem 6 pontos de touchdown, você tem 1.1 por passe completado. Então, também um jogador que tem um volume alto de passes é um jogador mais interessante. Acho que vai também um pouco de encontro ao que o Lorenzo falou sobre o Mahomes. É um cara que você tem volume muito alto de passe. Tem também a parte de 0.1 pontos por first down. Não é tão grande, mas também é um número aí a ser considerado. Tem 1 ponto a cada 25 jardas passadas, ou seja, 0.4, que é meio que o standard de todas as ligas, isso não é uma alteração muito grande. E aí você tem 2 pontos pela conversão de 2 pontos, que também acho que é um mainstay aí das principais ligas que o pessoal deve jogar. Acho que a grande diferença aqui está na questão de rushing, e aqui é onde a gente acaba tendo uma discrepância maior do que a gente está acostumado, não só os 6 pontos do TDD, que é normal, mas você tem 1 ponto para cada 10 jardas corridas, você tem 2 pontos pela conversão, e aí você tem 1 ponto por cada first down, e isso daqui é uma coisa muito interessante que pode acabar influenciando, principalmente naqueles jogadores de os third down backs, porque eles acabam sendo os caras que convertem para outra jogada, né? Então você tem ali um running back que vai fazer ali o dirty work, e aí você tem o cara que finaliza a jogada. Isso acho que é uma coisa interessante para aumentar o pool de jogadores interessantes e talvez tentar melhorar um pouquinho aquela tal da running back dead zone, que é muito, muito comum.
E aí você tem, logicamente, também a questão de 0,25 pontos por corrida. Ou seja, quem tem volume também é bem recompensado, porque ganha aí 1/4 de ponto por corrida. Então, num jogo em que o jogador vai ter 15, 20 corridas ali, 20 corridas já são mais 4 pontos, sem muito esforço, né? Mesmo que ele não tenha nenhuma jarda conseguida, o que acaba acontecendo dependendo da offensive line. Na parte de receiving, eu acho que é o básico que a gente tem, então também touchdown os mesmos valores, 1 ponto para cada 10 jardas, 2 pontos da pontuação de 2 pontos de 2-point conversion, 1 ponto para first down, e também você tem ali 1 ponto por recepção. Basicamente um PPR, como todo mundo acho que está acostumado, ou grande parte das pessoas estão acostumadas. A única diferença é o first down, né? Exato. A única adição aqui é o first down, mas que também não é tão apelativo, digamos assim, quanto dos running backs. O que acho que talvez a maior discrepância e o que nós talvez não estejamos tão acostumados é a questão do tight end, que é como você está marcando aí, que é a questão do extra point para first down, ou seja, é mais 1 ponto para cada first down que o tight end consegue. Isso vai, acho que, do topo aumentar ainda mais o potencial, e por isso que a gente falou muito do Kelce sendo 1-0-1, né, das principais ligas, mas ele vai também fazer com que aqueles tight ends funcionais, que são os chain movers dos times, que não são muito sexys, tenham um protagonismo maior. Na minha cabeça já vem o tight end do Titans, por exemplo, que é um cara que talvez não tenha muita yardage, talvez não tenha muitas jardas, mas ele é um cara que ele vai ser acionado para fazer com que o jogo continue acontecendo, né? Então esses tight ends medianos aí são boas opções naquele miolo do draft. E o segundo é o extra point por recepção. Ou seja, eles têm o ponto de recepção mais 1 ponto de recepção. Ou seja, cada recepção de tight end vale 2 pontos, né? Então, se, por exemplo, um tight end faz 10 jardas numa jogada, ele tem 2 pontos da recepção, mais 1 ponto da first down, mais os 10 pontos, ou 10 pontos não, 1 ponto ali. Então, só nesse daí já são 5 pontos, que o cara ganhou numa brincadeira. Então, é muita coisa a se considerar, e vai ter muita gente com estratégia de pegar 3, 4 tight ends e usar a posição de flex com tight end e desencanar de wide receiver 3, por exemplo. O outro ponto é a parte de kicking. Eu acho que esse também é um ponto a se prestar atenção, especialmente considerando que para sleeper é obrigatório ter um kicker, então vale sim você considerar um dos kickers elite para ter no seu time, porque você ganha 3.3 pontos por extra point, isso é até bastante, e você tem o decimal scoring para field goal, ou seja, se o cara chuta um field goal de 40 jardas, ele ganha 4 pontos. Se ele faz um field goal de 50, ele vai ganhar 5 pontos. Então isso é muita coisa, né? Para se considerar esse kicker aí. Logicamente são 3 ou 4, mas vale a pena considerar também. E aí, Mafra, só para não perder essa questão do kicking, é até uma pequena dúvida, mas eu acho que, pelo que eu entendi, esses 3.3, eles não são somados quando é field goal, né? O field goal é sempre pela jardagem. Isso. Então, no fim das contas, um field goal curtinho, de 24 jardas, vale menos do que um extra point. Né? Isso, exato. Um extra point vale 3.3, ou seja, não vale 1 ponto, que é o que normalmente a gente está acostumado quando a gente tem liga com kickers. Então, cada extra point vale 3 pontos, 3.3 pontos, na verdade, e os field goals, eles valem as jardas que eles estão de distância. Então, se o cara está a 24 jardas, vai valer 2.4. Se ele está a 50 jardas, vai valer 5 pontos. Essa estrutura é a mesma estrutura que o Scott Fishbowl teve o ano passado. Eu não sei se 2 anos atrás teve isso, mas o ano passado era assim. A diferença esse ano é exatamente os 3 pontos para extra point, que é muita coisa, né? Muita coisa. É 2.3 para cada extra point. E não tem o negativo quando o cara erra o chute, né? Exato. Aumenta muito o valor dos kickers de ataques proeminentes, né? Porque ele pode errar à vontade. Por exemplo, o próprio kicker dos Eagles, eu nunca fui muito fã do Jake Elliott, mas ele vai ser muito produtivo aqui no Scott Fishbowl, porque ele vai poder errar à vontade. Muitos touchdowns serão produzidos por esse ataque, então extra points à vontade. Acho que o Harrison Butker não tem como não ser colocado como kicker 1 nesse modelo. E aí só fecha pra gente a questão dos special teams, que eu acho que é bem padrão também. Né? Exato. O special teams é basicamente 6 pontos por touchdown de retorno, né? Qualquer tipo de touchdown de retorno. Então, se você tem um jogador ali, um wide receiver 3, que é o retornador do time, vale a pena se considerar ter ele no seu time, se você já que tem a possibilidade de ter esse retorno. E se você tem 6 pontos, se o jogador ele recupera a bola na end zone,
para um TD. Ou seja, basicamente é um touchdown, são 6 pontos ali. Muito mais difícil de acontecer essa pontuação em si, mas tá ali. Pode ser que uma semana ou outra isso acabe sendo o diferencial entre você ganhar e perder do time que você está jogando contra. Exatamente. Então, ó, dissecamos aqui todos os principais pontos do regulamento, como que funciona a estrutura em termos de número de times, as ligas, os playoffs e a pontuação. E considerando tudo isso, a gente cria ideias e estratégias a partir delas, né? Mas antes da gente partir para falar exatamente sobre o valor posicional aí, né, de tight ends, wide receivers, quarterbacks, considerando essa escalação e essa pontuação, vou só colocar na tela essa boa observação aqui do Lorenzo, até me corrigindo, né, para ser mais específico, o que quer dizer a tal da mediana, né, que te permite ter 2 vitórias, 1-1 ou 0-2 a cada semana. Na prática, é a média do sexto com o sétimo pontuadores. Então, né, o último da primeira metade e o primeiro da segunda metade, a partir dessas 2 pontuações que eles tiram essa chamada mediana. Então, você precisa pontuar melhor. Você precisa, basicamente, estar entre os 6 melhores pontuadores daquela semana para ganhar essa vitória extra e partir rumo ao objetivo das 13 vitórias na temporada regular e a sua vaga automática nos playoffs a partir da semana 12. Bom, dito isso, eu vou puxar aqui um artigo muito interessante que eu vou até mandar o link agora no nosso chat para você que ainda não tem. Então, se você estiver vendo esse vídeo também na versão gravada, você vai naquela opção de resgatar os comentários, que o link vai estar lá. É um artigo muito legal do Fantasy Pros, de autoria do Ryan Heath, que eu também aconselho bastante que vocês deem o follow aí, sigam ele no Twitter, em que ele esmiuça muito bem toda essa questão da pontuação e parte para estratégias. E o mais interessante desse artigo é que ele coloca a tabela completa aí dos jogadores de cada posição, considerando já esse scoring de 2023 do Scott Fishbowl 13. E aí, algumas conclusões podem ser tiradas, né? Começando aqui pelos quarterbacks, a gente vê o valor do rushing QB, né? Do quarterback que corre, porque a partir do momento que você não tem pontuação negativa, se o cara lançar uma interceptação, se ele sofrer um fumble, isso tanto faz nesse modelo do Scott Fishbowl atual, você tem algumas discrepâncias muito interessantes. A principal delas, a que eu consigo puxar, é o Marcus Mariota aqui, ó, que ele foi tão mal na vida real pelo Atlanta Falcons em 2022, mas porque ele corria minimamente com a bola, basicamente só fazia isso e nem tão bem, ainda assim ele figura aqui à frente de nomes como Russell Wilson, Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Aaron Rodgers. Então mas realmente esse seu hate com o Mariota é meio um pouco infundado, porque ele não foi espetacular, mas ele fazia os pontinhos dele, cara. Ele teve 20 touchdowns ali, não é pouco. Mas é o que você falou, como não tem pontuação negativa, todos esses problemas do cara acabam não aparecendo. E essa acho que é a principal mudança desse ano, e que vai, como eu falei um pouquinho atrás, vai ter muito bagre sendo destaque. Destaque no sentido, lógico, não vai rivalizar com o Patrick Mahomes, não vai com o Joe Burrow, mas vai ser um cara que vai acabar podendo ser o diferencial do teu time, especialmente nesse embate das medianas, né? Então é saber entender quais são esses quarterbacks que podem produzir muito, apesar dos erros e dos problemas que eles têm por exemplo, Daniel Jones há 2 anos atrás, que era o Fumblezilla, né? Ele produzia os touchdowns dele, fazia as corridas, mas o tanto de fumble que ele tinha transformavam ele num quarterback quase que irrelevante. Para o Scott Fishbowl 13, ele seria um ótimo nome. Exatamente, né? E eu acho que o principal diferencial, tirando tight ends à parte, porque esse 1 ponto a mais por first down e por recepção, acho que é o boost mais game shark aí dessa pontuação, considerando o todo. Mas fora isso, eu acho que esse 0,25 por tentativa de corrida, o cara basta fazer, acho que até um scramble vai acabar contando de um quarterback como esse 0,25 a mais, já dá um boost muito relevante mesmo e acaba aumentando o piso desses rushing quarterbacks. Então, esse exemplo do Mariota acho que cabe muito bem. E a gente vê também uma quebra de prateleira aqui a partir do segundo principal
quarterback corredor do ano passado, que foi o Justin Fields. Isso sempre considerando a média por jogo, tá, galera? Não a pontuação total ao longo dos 16, 17 jogos que cada jogador participou no ano passado. É sempre por jogo. Então, ó, a gente tem o Josh Allen, né, que também é muito proeminente nessa questão de conseguir os first downs corridos, né? E aí você ganha 1 ponto só pelo first down, mais 0,25 pela tentativa de corrida. Ele com 39,6 de média ano passado, aí o Jalen Hurts com 38,5, o Mahomes já baixa quase 2 pontos, 36,6, Joe Burrow, toda a sua eficiência praticamente só pelo ar, mas ele também teve seus TDs corridos, 34,1, e aí o Lamar Jackson, mesmo num ano de baixa para a média total dele, dos 5 anos dele de liga, 32,3, ainda assim figurando no top 5, e o Justin Fields, que só engrenou na metade final da temporada, e como engrenou, pelo menos para o Fantasy, e principalmente para esse tipo de pontuação, já com 31,8. Por isso que eu gosto muito de mirar esses dois nomes na metade do primeiro round, e por isso que eu peguei o slot 6 para garantir Lamar ou Fields, porque é bastante comum a gente ver esse top 3, pelo menos. O Burrow às vezes escorrega também lá para a segunda metade do primeiro round, além, é claro, do Kelce, que invariavelmente, 90% das vezes, vai sair nessa primeira metade aí do primeiro round. Então fica essa grande curiosidade aí entre os quarterbacks. Além disso, algo mais a acrescentar aí, visando essa pontuação dos QBs para o SFB 13, Mafra? Eu acho que é importante colocar aqui na roda que desses top QBs, provavelmente o terceiro ou quarto, no final das contas, vai ser Jordan Love. Mas, né, para não parecer que eu estou exagerando nesse exato momento, vou colocar aqui como um potencial. Não, mas fora de brincadeira, e logicamente, deixando o meu vez um pouco de lado, eu acho que é isso mesmo, assim, você tem um grupo claro ali dos 6, 7, talvez, principais quarterbacks. Eu acho que os nomes são indiscutíveis. E aí você tem, acho que, um segundo tier que, por conta dessa pontuação, é muito maior do que seria um tier comum, um tier esperado para nós. Então, se você decide na primeira rodada ir de tight end ou ir de wide receiver, um Justin Jefferson, um Jamar Chase, ou até mesmo o McCaffrey, que o John mencionou, eu acho que você tem também a possibilidade de não pegar um quarterback logo no segundo round, esperar isso para o terceiro ou quarto, porque vão ter muitos nomes embolados. Pelo menos olhando pela pontuação, tanto nesse estudo quanto algumas outras análises que eu vi ali por cima, me parece que esse bolo do segundo tier é muito maior do que normalmente seria numa liga normal. Exatamente. Então, principalmente para o seu Superflex, você vai ter muito mais opções do que o normal. E aí é a enorme diferença em relação à pontuação dos últimos 2 anos, salvo engano, do Scott Fishbowl, mas principalmente do ano passado, em que ele penalizava demais quarterback que cometia turnover e que tinha uma média ruim de passes completados, né? Sim. Tinha muita pontuação negativa, então o gap era enorme entre os principais quarterbacks e a segunda, terceira prateleira. Dessa vez é praticamente o contrário, né? Principalmente para sua vaga de Superflex, para o seu QB2, você ainda encontra ótimos nomes no quarto, quinto, até sexto round, então não precisa ficar tão afoito aí por ser uma liga Superflex, né? Principalmente ligas Dynasty, a gente vê muita gente começando com 2 quarterbacks nos 2 primeiros rounds. Não é tanto assim o caso nesse tipo de pontuação, porque o pool aí de segundos quarterbacks é bem maior do que o normal. Bom, o John, ele falou um negócio também da questão da sorte, né? A sorte é muito presente na questão tanto do draft, para o jogador cair na sua mão, quanto também durante a temporada. E quando ele mencionou isso, me lembrei do ano passado, em que eu cheguei na semifinal, e meu quarterback 1 era o Matt Ryan. Eu tinha draftado ele até alto, bem alto, porque eu confiava muito no time do Colts, que era um time que eu achei que fosse muito bem, linha ofensiva bacana, Matt Ryan competente, Michael Pittman, enfim. Não sei nem como eu cheguei na semifinal, mas é isso. Sim, errei muito no quarterback titular. O meu outro quarterback era o Jared Goff, que eu peguei bem mais abaixo e me deu uma base muito boa, porque ele erra muito pouco. Ele não é um cara que faz nada espetacular, mas ele erra muito pouco. Então, é isso. E nesse ano é exatamente isso. Os erros são quase que dane-se, né?
São irrelevantes, né, no fim das contas. Eu, lá do outro ano passado, achei que estava abafando, escolhendo o final do primeiro round ali para sair com 2 quarterbacks e me garantir nesse quesito. Acabei escolhendo Matthew Stafford e Russell Wilson, que me afundaram completamente, porque no restante das posições eu fiquei bem defasado, nem sonhei com playoffs. Então, o fator sorte num pool tão grande de jogadores, né, 3.300, relembrando aqui, sempre vai ser muito importante. Mas relembrando também, o mais legal é se divertir jogando o Scott Fishbowl. A oportunidade de integrar essa comunidade já é muito bacana. E aí, ó, chegamos aos running backs. E aqui eu acho que fica muito evidente o principal objetivo do próprio Scott Fish, né? Eu vi ele falando aí nas redes sociais, em lives que ele participou, que ele mesmo organizou, que a ideia esse ano com a pontuação foi priorizar o volume, né? Quase que via contrária a tendência geral das ligas mais tradicionais de abraçar o zero running back. Eu acho que aqueles workhorses cada vez mais raros na NFL acabam tendo um boost bem legal nesse tipo de pontuação. Então, o tema é comida esse ano, né? As ligas têm os nomes de restaurantes, sejam da vida real ou fictícios, né? Tem opção para dar e vender, tanto de restaurantes em si, como de comidas específicas, bebidas, produtos aí do nosso dia a dia. E o que ele falou é que quando o tema é comida, muitas vezes, principalmente o americano, o norte-americano, gosta daquele all you can eat, né? Tudo que você pode comer. Farte-se à vontade. Então, a partir disso, ele falou: vou tirar toda a pontuação negativa e valorizar quem mais toca na bola, quem mais se alimenta no futebol americano. E aí, esses running backs que têm muita oportunidade de tocar na bola, muito volume mesmo, acabam se sobressaindo e tirando bastante proeminência das ligas mais populares hoje em dia, que são as PPR, daqueles pass catchers, né? Muita gente reclama, né, às vezes, de falar que o Austin Ekeler não é tudo isso na vida real, não é um corredor tão bom, mas porque ele é tão absurdo no Fantasy PPR, ele acaba tendo uma fama que não deveria. Aqui isso acaba ficando mais equilibrado, porque aqueles pure runners mesmo, e que tem muito volume, acabam se destacando. E aí, os nomes que mais me chamam a atenção, né, puxando esses números do ano passado, não só o Josh Jacobs, que acabou sendo o principal nome nessa pontuação em 2022, à frente até do McCaffrey e do Ekeler, são, claro, o Derrick Henry, que mesmo que você possa pensar alguns sinais de eficiência menor já em 2022 por parte dele, ele deve continuar tocando muito na bola, principalmente pelo calendário que ele tem em 2023, enfrentando a própria AFC Sul, mas também a NFC Sul, com Houston Texans 2 vezes na semana 15 e 17, que ele costuma fazer perto de 200 jardas, então é um nome que me chama muita atenção, e ele é quase garantia de ter uma média próxima de 20 carregadas por jogo, que já te garante aí 7,5 pontos de partida com o Henry, sem contar as jardas dos possíveis touchdowns, mas nomes que não recebem muitos passes, mas tem um bom volume e principalmente eficiência para conseguir first downs. Um deles é o Dameon Pierce, né, que aparece aqui coladinho com o Jonathan Taylor em média por jogo, então são nomes aí que a gente tem que ficar muito atento. Você acha que é por aí também? Quais são os principais takes sobre os running backs dessa pontuação, Marcos? Sim, eu acho que a questão dos running backs, pelo menos pelo que eu estou entendendo do que eu tenho lido, assim, os running backs, a questão do passe é só um extra, não é um protagonismo. Então, o running back que corre mesmo, é um cara que vai ter ali não vou dizer um protagonismo, mas vai ter um valor talvez maior do que a gente teria nas nossas ligas normais, nas nossas ligas comuns, PPR que a gente joga. Eu tô curioso para ver, por exemplo, esses backfields que a gente tem uma certa dúvida. Por exemplo, do Seahawks, que a gente tem o Kenneth Walker e tem agora o Charbonnet. A gente ainda está na discussão sobre quem vai, quem não vai, quem vai ser o líder, quem vai ser o cara do third down, quem pega o passe, quem não pega. Mas esses backfields que tem 2 nomes, pode acabar sendo um bom produtor de 2 nomes para o Fantasy, para o Scott Fishbowl. Então, independente de você escolher o Charbonnet, por exemplo, ou o Kenneth Walker, ambos vão ter ali sua relevância, porque eles têm skill sets diferentes e necessidade e entregam coisas diferentes. Você mencionou a questão do Derrick Henry. Eu acho que ele pode ser um league winner, principalmente se ficar saudável por causa dessas 2 últimas semanas e explodir de pontos, né? 2 últimas não, a 15 e a 17. A consistência dele é muito grande, mas se o Tyjae Spears for realmente o cara que desafoga
o Henry, não vai ser, logicamente, suplantar o Henry, mas se ele for o cara que desafoga, ele vai ter ali seus snaps, e só essa pontuação que o Scott Fishbowl hoje entrega, ele já tem ali uma relevância como um terceiro a flex, entendeu? Então eu acho que essas são coisas a se considerar, e como você falou, eu acho que a pontuação foi pensada nesses caras que gostam de ter a bola, ou que tem produção, né, que tem volume de jogo, e aí essa pontuação está sendo refletida aí para recompensar esse volume. Então eu tô bem interessado em ver, né, ver como é que é isso. Eu acho que dentro dessa lista aí, o nome que talvez deveria estar mais acima, para 2023, obviamente, é o Tony Pollard, que eu acho que ele, para mim, não tem competição, não tem outro cara para pegar as coisas dele ali, e eu tenho para mim que o Cowboys vai gastar ele até não poder mais. É o ano dele, assim, sabe? O ano da explosão dele, para ter um ano a lá Josh Jacobs ano passado. Tá jogando na franchise tag, faz sentido, mas eu ainda tenho uma pequeníssima pulguinha atrás da orelha se o Ezekiel Elliott vai voltar para lá, lógico que ganhando muito menos, não vai ser o mesmo tipo de split que eles tiveram nos últimos anos, né? O Pollard com certeza já assumiu esse protagonismo, mas também pelo estilo de jogo do Pollard e o frame físico dele, eu não sei se ele aguenta uma média próxima de 20 toques na bola por jogo, né? Ele vai ter que se provar nesse sentido, também para ganhar um contrato poupudo para 2024, né? Eu acredito que é boa essa possibilidade, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, por isso que eu vou muito aí atrás do próprio Derrick Henry, Saquon Barkley, Nick Chubb, agora sem Kareem Hunt, tem tudo também para ser um desses caras, né? E o Chubbinho é outro que eu tô de olho também. Chubb é um nome muito interessante para o Scott Fishbowl. O próprio John Mixon, que está muito desvalorizado, né, principalmente em Dynasty, mas enquanto os Bengals não derem mostras de que estão dispostos a cortá-lo, a não utilizá-lo em 2023, mesmo ele muito ineficiente, né, poderia ser muito melhor nesse ataque tão potente no qual ele está inserido, ainda assim ele vai ter um volume muito bom, até porque o Pirine não está mais lá, é mais um fator, e a gente vê isso refletido nesse gap que é um pouco parecido até com os quarterbacks, né, a gente vê aqui, ó, os 4 primeiros nomes de 2022 com uma prateleira próxima, né, que vai de 30 pontos por jogo a 28,8, e aí do Henry para o Barkley, que é o quinto, já cai mais de 2 pontos de média, vai para 26,2. Então, a gente tem uma segunda prateleira aqui, que talvez vá até o James Conner, né, 23,2. O próprio Conner é um nome que eu sempre fico muito em dúvida como avaliá-lo num time que deve ter um ataque tão fraco em 2022, né, deve ter poucas oportunidades de touchdown, mas ele provavelmente vai ter muito volume também, porque sobrou muito pouca gente lá, e se o Kyler Murray não jogar, isso pode aumentar ainda mais, fico realmente bastante dividido em como avaliá-lo. Mas aí, ó, a partir do Aaron Jones aqui, que são os 22 pontos de média, tem muita semelhança de pontuação aqui até o Brian Robinson mesmo e seus 17,7. É uma escadinha muito curta em mais de 20 nomes aqui. Então, é muito curioso você observar essas tabelas aí nesse artigo do Fantasy Points que eu aconselho novamente aí você dar uma olhada se for jogar o SFB 13. Dito isso, podemos ir para os wide receivers, Mafra? Vamos nessa, claro. Bora. Aqui, ó, muito pouca diferença com a que a gente está acostumado no padrão PPR, né? A única diferença é o first down, o que talvez aumente o valor de jogadores que são o security blanket dos seus quarterbacks. Um nome que me vem à mente é o Keenan Allen, né? Que é aquele third down receiver, bastante figurinha carimbada, né? Sempre que o Herbert precisa de uma bola mais de segurança para conseguir mover as correntes, ele vai atrás do Keenan Allen, mas de maneira geral é o ranking muito parecido com aquele que a gente está acostumado, comparando com o que a gente viu em 2022. Então a gente tem o Cooper Kupp, né, que jogou apenas 9 jogos, mas enquanto esteve saudável foi o principal wide receiver de 2022, mesmo à frente do ano mágico do Justin Jefferson. Temos também, claro, Ja'Marr Chase, Tark Hill lá nas cabeças, e são nomes que a gente costuma ver, principalmente o Jefferson e o Chase saindo no primeiro round, o Kupp e o Hill logo no início do segundo, e aí talvez até o Diggs, o Adams, o Lamb, você tenha uma prateleira própria, ou você enxerga um bolo maior aí? Como é que você vê os wide receivers, mano? Não, assim, para mim é Chase e Jefferson ali em cima. Os outros, eles entram é uma segunda categoria, mas não é uma segunda categoria para o Scott Fishbowl tão abaixo assim.
Não estou falando em termos de habilidade, nem, logicamente, produção de fantasy como a gente está acostumado, mas eu acho que eles estão só um pouco abaixo no sentido de que, a partir do momento que você sai do Justin Jefferson e do Jamar Chase, o seu pool de jogadores aumenta. E esses jogadores elite ou líderes dos seus próprios times são ótimas opções a se considerar junto com quarterbacks e junto com running backs logicamente, alguns tight ends. Então, eu acho que, especialmente para esse Scott Fish Bowl, o 13, o wide receiver tem menos importância do que em outras ligas, ou do que eu tenho visto, pelo menos nos últimos anos. Então, você pode pegar um CeeDee Lamb, que vai ser muito próximo de um Tyreek Hill, que vai ser muito próximo de A.J. Brown, enfim, eu não vejo muita diferença entre uma coisa e outra. Então, eu acho que esse grupo secundário é muito parecido com, por exemplo, a análise que eu estou fazendo dos quarterbacks. Você tirou ali a nata do negócio, o segundo grupo é muito grande, muito maior do que seria se a gente estivesse analisando prateleiras, se a gente estivesse analisando mesmo pontuações PPR. Acho que é bem por aí também. E o próprio Ryan, aqui, o autor desse artigo, ele destaca que a escalação óptima, né, ideal, é você evitar wide receivers abaixo do top 30, pelo menos, no seu spot de flex, nos seus dois flex, que não são o super flex, o ideal é escalar um quarterback. E mesmo nesses dois restantes, ou três, se você estiver jogando no MFL e não quiser escalar um kicker, talvez tight ends ali no top 15 e running backs, principalmente, aqueles que você busca mais na segunda metade do seu draft e que tem uma oportunidade ocasional em razão de ausência do titular, vão render muito melhor do que wide receivers que são inconsistentes por natureza, que a gente já está acostumado a ver, né? A partir do top 40 ali dos wide receivers ranqueados semana a semana para ligas PPR, a pontuação fica muito uniforme e varia muito de acordo com o touchdown, com o spike weeks. Então, nessa pontuação específica, o valor dos wide receivers realmente cai, né, em relação com o que a gente está acostumado, e por isso, se você tiver a opção de escalar talvez um Chigo Okonkwo ao invés de um Tyler Boyd, por causa do boost dos tight ends, a gente já vai chegar lá, é bem mais aconselhável. Então, vamos falar dos tight ends, né? Que tem o rei supremo aqui, Travis Kelce, e isso está evidenciado, escancarado pelo gap absurdo que ele teve ano passado para o restante da posição, que ainda assim, nessa prateleira principal, fez uma pontuação bem interessante, né? De mais de 20 de média, mas o Kelce em si pontuou como um quarterback top 5, com 33 pontos por semana de média, e eu acho que, considerando essa discrepância do valor posicional dele para o restante da classe de tight ends e o quanto ele pontua no contexto geral, né, do time, mais de 30 pontos por semana, é difícil tirar ele, pelo menos das 3 primeiras escolhas desse modelo do Scott Fish Bowl 13, né? Não, sem dúvida alguma. O Kelce, a não ser que você seja um apaixonado pelo Sky Moore ou pelo Rashid Rice, né? Pelo Rashid Rice, você vai tranquilamente achar que o Kelce vai ser o maior produtor de targets, de volume, de touchdowns, de qualquer coisa que seja do time do Chiefs. Então, com certeza, por conta dessa base dele, que já é extremamente alta, você vai ter aí ele como quase que indiscutível a primeira escolha do Scott Fish Bowl. Eu acho que os segundos ali, o Andrews, o Goddard, o Hawkinson e o Kittle, eles estão também próximos, mas abaixo, logicamente, do Kelce. E são ótimas escolhas no começo do segundo round, no terceiro round também. Vai muito da escassez da posição. O que eu acho é que, por conta dessa posição, dessas pontuações exacerbadas para tight end, você não precisa necessariamente ficar ali desesperado para pegar um dos 10 primeiros tight ends. Você pode esperar e pegar um cara de middle of the pack, ou depois passar ali 2, 3 rounds só pegando tight ends, né? Isso, digamos, dar a sorte, digamos assim, para pegar um que vai produzir. Principalmente porque esse ano, a gente precisa lembrar, tiveram muitos tight ends sendo draftados. A expectativa é grande para esses tight ends também produzirem, né? Dalton Kincaid, Sam Laporta, Luke Musgrave. Então você tem aí uma série de jogadores, o Shoemaker até no Cowboys. Então você tem uma série de jogadores aí que podem produzir, não estão nessa lista e vão estar disponíveis nos mid-rounds ali. Então se você tiver uma estratégia de QB, RB ou RB, enfim, qualquer que seja o seu início de estratégia,
Se você não tem a possibilidade de pegar o Kelce como nós, provavelmente, não um 0,6, um 0,7, um 0,8, acho que você passar o valor do Andrews, do Goddard, do Hawkinson, que para mim também é um baita de um jogador, tá ok, porque você tem ali o miolo também muito cheio de opções. O que eu acho, vendo tudo isso que a gente olhou aqui, é que nos primeiros rounds, ou você pega o valor dos wide receivers que estão ali, ou você simplesmente desencana e arredonda o time nas outras posições, e depois você meio que coloca ali 50 wide receivers e torce para 2 deles se tornarem líderes de targets no time. Ou pelo menos como um Keenan Allen, que é o security blanket de first down. Para mim, a chave, o mais tricky, o mais intrigante, né, para fazer uma estratégia para esse torneio são os wide receivers mesmo. Mas só antes de eu falar especificamente sobre eles, eu queria falar sobre os tight ends, que eu acho que vai ser muito comum a gente ver corridas pela posição a partir do round 9, 10, 11 ali, já se aproximando da metade, para preencher os flex e tentar encontrar esse breakout, né? Porque essa discrepância aí na pontuação, esse boost que a posição tem, vai fazer muita diferença. Então eu sinto que vai ser bem comum a gente ver muitas runs envolvendo Sam Laporta, o próprio Chigo Okonkwo, o Greg Dulcich. A partir do momento que sair um desses possíveis breakout tight ends ali, que estão no final do top 15, mas que podem terminar a temporada no top 10, quiçá top 5, top 8, pelo menos, a partir do momento que um deles sair, muita gente vai seguir pegando para não deixar um time só acumular muitos jogadores dessa posição e encontrar esse fator que pode ser realmente o diferencial para te levar as cabeças da pontuação. Mas se você der sorte disso não acontecer na sua liga, acho que é muito na linha do que o Mafra propôs. A partir do momento que você já tiver ali seus titulares nas outras posições, acumule o máximo de tight ends com potencial de breakout possível, porque isso pode ser um diferencial muito grande no final das contas. E aí, sobre os wide receivers, né? Eu acho que é muito isso. Eu gosto de garantir um ou dois da elite, do top 5, idealmente, mas no máximo top 10. Acho que fechando ali na tier do Jalen Waddle, Garrett Wilson, um ou dois desses nomes, mas mirando, se não, o Justin Jefferson e Ja'Marr Chase no primeiro round, que aí eu já acho um pouquinho caro não ir de quarterback, ou Travis Kelce, ou mesmo um dos running backs elite para pegar um desses nomes. No segundo round, eu adoro quando eu consigo sair com no mínimo o Stephon Diggs, mas o Cooper Kupp para mim é o principal alvo, e o Tark Hill também para segundo round. E a partir daí, como você tem a obrigatoriedade de ter 3 nomes, acho que garantir um desses elite é muito importante. Sim. Mas se você não tiver essa oportunidade, principalmente o que vai ser mais provável se você estiver escolhendo no começo e ter pego um dos quarterbacks elites ou o Kelce, isso vai ser muito comum, não chegar a nenhum desses principais wide receivers para você. Aí você panteia a mesma posição e foca em running back, tight end e quarterback no início, para depois acumular aí muitos wide receivers de top 25 a 30 ali para tentar achar possíveis breakouts também, porque você vai estar muito defendido e garantido nas outras posições que tem esses bônus que os wide receivers não têm, né, Mafra? E tem esse ponto também que, cara, a estrutura que está montada para esse Scott Fish Bowl e também a própria menção que ele fala da questão do all you can eat, de você ter um buffet de várias opções, eu acho que esse é um ano muito interessante para você abraçar o mafrismo até não poder mais, entendeu? Você escolhe os jogadores que você gosta, cara. Escolhe os jogadores que fazem sentido para você. Logicamente que você se gosta muito do Kelce, se você não tá na 101, 102, a probabilidade de você conseguir ele é muito baixa. Mas não tem uma só estratégia, eu acho, para jogar isso. E eu acho que várias dessas estratégias podem ser positivas, né? Você pode ter uma estratégia de QB-QB, que vai funcionar super bem. Você pode ter uma estratégia de RB-RB também, que vai funcionar muito bem. Então, você ter essas possibilidades, ter essas opções na tua frente, trazem também, eu acho que ainda mais esse tesão pelo jogo, essa vontade de participar. Uma das coisas que a gente tem visto nos Scott Fish Bowls anteriores é que o pessoal está muito empolgado até fazer o draft, e aí você perde ali a animação de, sei lá, 20, 30% das pessoas. Eu lembro a minha liga do ano passado que 3 pessoas desistiram logo depois da segunda rodada. O formato que tem esse ano me parece que é um pouco menos, para diminuir essa possibilidade também.
trazer as pessoas interessadas e manter as pessoas interessadas, porque você tem tantas estratégias diferentes que você pode fazer da forma que você quer, entendeu? E é isso que o Salomão tá falando, a estratégia é se divertir, cara. A gente falou no início da live, não tem um prêmio, né? Não existe uma premiação. Então é isso, cara. O Scott Fishbowl é para você participar da comunidade, engajar com a comunidade, fazer essa estrutura. Vou dizendo que abraçar uma frisbee em qualquer formato. Eu concordo com isso, né? Eu jogo e vivo a minha vida com relação a isso. No final das contas, você tem que se divertir, você tem que se sentir feliz e empolgado com aquilo que você está construindo, né? Então, eu acho que esse formato que foi colocado para o Scott Fishbowl 13 é muito, muito interessante para você conseguir fazer isso. Exatamente. Acho que a conclusão principal é essa. E também fica a ressalva, né? Porque o Scott Fish, os organizadores, estão sempre de olho no que está acontecendo, em quem abandona, quem não abandona. Então, principalmente se essa for sua primeira vez participando do torneio, se você largar a mão aí na metade, a partir da semana 4, 5, seja quando for, eles vão estar atentos a isso e é muito alta a chance de você não conseguir um convite para as próximas temporadas, né? Então, o mais importante é você se manter engajado e... né, não ser aquele cara desagradável que deixa de escalar naquela semana e acaba rendendo uma discrepância na liga, na pontuação. Então, né, participe, se engaje, procure principalmente no Twitter por grupos do seu slot, tem vários grupos aí de quem escolhe na 1, na 2, na 3, até a 12, e é claro, interaja com os companheiros da sua liga, né? No Sleeper é muito mais fácil você ter esse chat, eu já estou fazendo bombar, inclusive o chat da Applebee's, aí o pessoal... todo mundo entrou hoje, chegou no dia 28 de junho aí o link para você entrar nas suas ligas. No MFL é mais difícil, mas o que foi o meu caso no passado, a gente fez um grupo no Twitter também, de chat, a galera trocando ideia e marcando o próximo durante o draft, é muito legal isso também. A gente lembra que são relógios de 8 horas por pique, muito para abraçar todo mundo, diferentes fusos horários, né? Tem estrangeiros jogando juntos, então essa troca de experiências no fim das contas é realmente o mais importante. Infelizmente eu vou ter que encerrar a live antes de mostrar alguns exemplos de mock que a gente vem fazendo, mas me comprometo aí a lançar no Twitter do Brasil Fantasy Football, né, os links para vocês darem uma olhada. É muito legal também vocês procurarem participar de mocks, não só com brasileiros, porque as tendências são muito diferentes, como o Mafra já trouxe aqui também, e procurar links para mocks já finalizados também. É bem fácil você achar na pesquisa do Twitter, é só colocar ali mock SFB13, principalmente com a hashtag aparece muita demanda, muita oferta em relação a isso. E se você quiser participar dos mocks, entre em contato aí na nossa DM, se você ainda não estiver no nosso grupo de WhatsApp, porque estão rolando já 4 ao mesmo tempo. Amanhã já vou criar novos e a galera vai treinando bastante até o dia 10. Dito isso, vou pedir o destaque final do meu grande amigo Gabriel Mafra, que eu sei que está escondendo o jogo e vai draftar o Justin Fields na 7, com certeza absoluta. Se tem uma coisa que eu não faço em nenhum tipo de draft que eu jogo é draftar Justin Fields. Entendo o valor, entendo a questão do upside de rushing dele, mas não dá. Seria o mesmo que eu, como palmeirense, draftando o Rogério Ceni. Isso não acontecerá. Então, assim, eu acho que meu tema final é exatamente, gente, quem estiver aí dentro, aproveite, vamos continuar discussões, as conversas. O Scott Fishbowl é para isso, para a gente manter a chama, a paixão pelo fantasy, é para trazer a comunidade mais próxima. Eu acho que esse sentimento do dar e receber, da troca, é sempre super importante. A gente tem tido conversas muito legais com o pessoal nos nossos grupos de WhatsApp, com as pessoas que estão participando do Scott Fishbowl, com as pessoas que estão participando de outros fantasy, com as pessoas que não estão participando de fantasy, mas gostam da NFL. Então, é sobre isso, sabe? No final das contas, é tudo sobre isso. E eu queria muito agradecer todo mundo que tem participado nessas conversas, todo mundo que tem dado seus pontos de vista, todo mundo que tem trazido informações, tem trazido perguntas. Tem sido muito, muito legal, e eu acho que, no final das contas, esse é o sentimento que eu levo do Scott Fishbowl desde que eu participo do Scott Fishbowl 11, e também, logicamente, da comunidade do Fantasy aí que a gente está inserido. Maravilha, Mafra. Então, em nome do meu grande amigo Gabriel Mafra, do nosso grande amigo John Bosch, que proporcionou aí a vaga para tantos brasileiros, eu sou o André Amaral e ficamos por aqui nessa live especialíssima. Continue acompanhando aí o nosso trabalho nas redes sociais, no site do Brasil Fantasy Football. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, meus caros. Até.